Boa tarde, senhores deputados, deputadas. No primeiro momento, eu faço a verificação de quórum. Deputado Volney Weber presente. Deputado Sargento Lima presente. Deputado Romildo Titon presente de forma online, inclusive já dando as boas-vindas a ele e desejando, deputado Titon, boas melhoras aí, você que foi visitado aí pelo corona, né? Então, que realmente se restabeleça e volte para essa casa o mais rápido possível, mas hoje de forma online, participando desta reunião. Deputado Ivan Nates, presente. Deputada Paulinha. Deputada Paulinha está acessando. Deputada Ada De Luca. Deputada Paulinha presente. Estou aqui, senhor presidente. Vem cá, Larissa, para ter uma foto minha. Boa tarde, deputada Paulinha. Deputada Ada De Luca. Esse telefone é teu, Adilson? E deputado Marcos Vieira? Não. Havendo quórum, então, nesse momento, eu declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão Mista com o objetivo de apreciar e analisar o processo de estudo de desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina. Na ordem do dia, temos a discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Ivan Nates solicitando informações aos portos de Imbituba, São Francisco do Sul e Itajaí. Eu acho que não há necessidade de ler o requerimento, não faço a leitura. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura. Pedindo informações dos portos de Imbituba, São Francisco do Sul e Itajaí para apresentação de planilhas atualizadas com as seguintes informações. Primeiro, qual o número de funcionários em atividade e qual o regime que estão atrelados? 2. Quantos são os cargos em comissão e qual a remuneração de cada um deles? 3. Quantos dos cargos executivos, diretivos e auxiliares são de nomeação do prefeito municipal dos respectivos municípios e ou do governador do estado? Em atenção à pergunta anterior, havendo cargos nomeados por uma das autoridades citadas, qual o nome, data de nomeação e vencimento salarial de cada um dos ocupantes dos cargos? 5. Observado o balanço contábil de cada uma das entidades portuárias, qual o custo público dos últimos 5 anos para a manutenção administrativa e gerência de cada entidade? Então, coloco em discussão o requerimento de autoria do deputado Ivan Nates. Senhor presidente, me permite? Com a palavra, deputado. Boa tarde, senhores deputados, todos vocês que nos acompanham. Eu tenho acompanhado especificamente a estatização do Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí, o porto tem vencimento, o convênio estabelecido com a União tem vencimento no ano que vem, em outubro do ano que vem. E é uma proposta do governo federal. O ministro Tarcísio tem afirmado o desejo de entregar ao Porto de Itajaí a administração privada, né, a venda do porto. E há um debate muito grande, né, na cidade de Itajaí, especificamente, no que concerne a manutenção da autoridade portuária sob o comando da prefeitura. Eu participei de uma reunião no Senado Federal, presidida pelo nosso eminente senador Dário Berger, a qual registro aqui minhas homenagens, com a participação também do senador Esperidião Amin e do senador Jorginho Melo, e com a bancada federal, estavam lá também os deputados federais, a deputada Ângela Amin e outros deputados que compõem a bancada catarinense, e se conversou muito sobre a estatização dos portos, principalmente do Porto de Itajaí. E numa das falas, que estavam presentes também o prefeito de Itajaí, se sugeriu a apresentação de uma proposta ao governo federal de diminuição da máquina administrativa, para que se pudesse justificar, né, que a manutenção do porto ela custa pouco para a cidade, né, para a manutenção da estrutura. E é fundamental que a gente compreenda quanto custa para o contribuinte os portos. Quanto custa para o contribuinte os portos? Quanto custa para Santa Catarina
os portos que estão sob o comando do Estado, em folha de pagamento, em cargos comissionados, em estrutura administrativa. Sem essa informação, eu acho muito difícil nós apresentarmos um relatório capaz de ter sustentabilidade, porque a gente não vai chegar ao fim no nosso trabalho sem poder dizer quanto custa esse porto, em termos públicos, em manutenção dele. Porque é óbvio, senhor presidente, senhores deputados, se a gente estatizar o porto, a gente entrega tudo para a iniciativa privada e acaba a folha de pagamento, né? O Estado deixa de ter despesa com o porto, passa só a ter arrecadações. Então, não tem como, na minha visão, data vênia, com respeito a todos os meus colegas, nós fazemos um relatório ao final desse trabalho sem saber quanto custa o porto em termos de estrutura administrativa, quantas pessoas têm comissionado, quem são, quanto ganham, quanto o porto custa. Por isso, eu entendo fundamental que os portos nos respondam esse requerimento, a fim de que a gente possa, ao final, construir um relatório substanciado nessas informações. Por quê? Porque nós sabemos que a estatização ela retira essas despesas do Estado. O Estado está trabalhando para ser cada vez menor. E a estatização ela retira essas despesas. Então, quanto é? Quanto gasta o porto? Quanto tem de comissionado? Quanto é isso? Será que se justifica a estatização diante de uma folha pequena, de uma folha alta? Como é que isso se justifica? Então, é importante que a gente saiba. Hoje, os portos, a gente não tem essas informações de modo a permitir a construção de um relatório para dizer para os catarinenses quanto o porto custa, né? Acho que isso é importante, senhor presidente, por isso apresentei o relatório e digo aos senhores que essa também é uma solicitação dos senadores da República. Os senadores me pediram que fizesse esse requerimento para substanciar o debate que se faz lá no Senado Federal. Por isso peço a aprovação dos colegas. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Outro requerimento. Requerimento de autoria também do deputado Ivan Nates para que seja encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina solicitando a nomeação de um auditor fiscal para acompanhar os trabalhos desta comissão. Em discussão. Também, senhor presidente, nesse sentido, o Tribunal de Contas de Santa Catarina é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa pela sua formação constitucional. E sendo um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, nada mais justo que nós tenhamos aqui um técnico para nos ajudar, se necessário, obviamente, a responder as perguntas que eventualmente a comissão tenha, né? Um questionamento que a comissão tenha, nós tenhamos a quem procurar. Então, a nomeação desse servidor é que a gente não precise ficar correndo atrás da pessoa que não vai nos auxiliar. Vai ser esse servidor e a ele nós vamos nos reportar caso necessário. Então, o auxílio tribunal vem atender o princípio constitucional de que o tribunal é auxiliar da Assembleia. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Por fim, a deputada Ada De Luca e eu, deputado Volney Weber, após recebermos diversas manifestações, incluindo documento recebido por e-mail de grupo denominado Trabalhadores Unidos da Autoridade Portuária do Porto de Imbituba, o qual peço à nossa assessoria para encaminhar cópia a todos os senhores. Apresentamos, nesse caso, 2 requerimentos que alteram o cronograma de trabalho da nossa comissão. O primeiro é para a realização de mais 2 audiências públicas, uma em Imbituba e outra em São Francisco, em data a ser agendada pela Coordenadoria de Comissões, conforme disponibilidade desta casa. Então, como comento aqui antes, né, documento encaminhado solicitando que o prazo foi curto, que não teve tempo de manifestação dos colaboradores, enfim, dos operadores, dos envolvidos, né, mas que eles gostariam de mais tempo. E, para isso, a gente já abriu na última audiência pública, mesmo eles pudessem estar fazendo encaminhamentos de informações, sugestões e tal, aos gabinetes, a gente se colocou à disposição. Mas, mesmo assim, também acho pertinente, sim,
a nossa sensibilidade de abrir, então, mais 2 audiências públicas, e aí fazê-las local, uma em Imbituba, outra em São Francisco, né? Então, em discussão, o requerimento de minha autoria e também da deputada Ada De Luca. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O segundo requerimento é pedindo a prorrogação do prazo de funcionamento desta comissão por mais 60 dias, para que possamos agendar com calma as audiências e preparar um relatório final bem elaborado, conforme a complexidade do tema que o tema requer, uma vez que também, no dia de hoje, acabamos aprovando 2 requerimentos de autoria do companheiro deputado aqui, Ivan Nates, né, aonde automaticamente aprovado vai, com as informações aqui solicitadas, requerer mais tempo para esse trabalho continuar. Então, a solicitação aqui é de prorrogação, pedindo aí o prazo regimental de mais 60 dias. Em discussão, o requerimento de autoria do deputado Volney e também da deputada Ada De Luca. Não havendo quem queira discutir, né, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado também por unanimidade. Abro a palavra aos membros e companheiras desta comissão, deputados, deputada. Quem queira fazer uso da palavra, a palavra aberta. Não havendo quem queira falar, usar da palavra, então, nesse momento, não havendo mais nenhum assunto em pauta, eu declaro encerrada a presente reunião e desejo a todos muita paz, muita saúde e um bom final de dia. Abração.